Uma das coisas muito importantes hoje, quando a gente fala de estratégia de negócios, é o momento da Convenção Nacional de Vendas das Empresas. Considero este um momento fundamental, sublime, para que você entenda de fato se os resultados vão ou não vão acontecer dentro da sua organização. Mesmo que seja um momento tão importante, tão relevante, eu percebo que muitas empresas investem um capital absurdo, né, muito dinheiro mesmo para fazer uma boa convenção, se preocupam muito com o ambiente, se preocupam muito com a infraestrutura e que isso é de fato muitíssimo importante, mas às vezes cometem alguns erros que eu diria até certo ponto básicos e de uma forma ou de outra acabam gerando alguns erros, para não dizer prejuízos, dentro de suas convenções nacionais de vendas. O objetivo desse vídeo hoje aqui no meu canal, entre outras coisas, é pontuar algumas das experiências que eu já acabei vivenciando com convenções de vendas. Afinal de contas, já são alguns anos que eu trabalho com isso, que eu faço esse tipo de trabalho, não só esse, mas esse faz parte do meu portfólio e, por sinal, é um dos trabalhos que mais me dá satisfação e prazer de fazer. Então, eu não consigo nem quantificar hoje aqui quantas convenções eu já fiz, mas posso garantir que ao longo desses 23 anos que eu tenho a Mega Assessoria Empresarial, foram inúmeras, inúmeras mesmo. E muitas delas os erros são recorrentes. E por isso que eu desejei, né, ou objetivei fazer esse vídeo aqui para pelo menos pontuar algumas coisas. Quem sabe alguma das questões que eu comento aqui possa lhe ser útil e você possa neutralizar esse tipo de problema para que não aconteça na sua próxima convenção de vendas com a sua equipe. Eu tenho uma sigla que eu uso muito quando eu falo dessas questões dos erros nas convenções de vendas, que é CCT, né? 2Cs e um T. Então, se você lembrar dessa sigla e do que cada uma dessas letras representa dentro desse contexto, talvez você vai conseguir neutralizar muito bem algumas das falhas que acontecem nas convenções de vendas. O primeiro C seria o contato. O que eu quero dizer com contato? Eu acho que o processo do contato é fundamental. Seja ele com o agente comercial, né, representante, vendedor, parceiro, enfim, como com toda a equipe técnica que vai se fazer presente lá e que vai dar o suporte para a sua convenção, o pessoal da cozinha, garçom do hotel, os palestrantes, as pessoas que vêm para o treinamento, quem vai estar ao todo envolvido com essa questão. Esse contato precisa ser cuidadoso, esse contato precisa ser carinhoso, esse contato precisa ser minucioso. Quanto mais detalhe eu observar no contato e menos agressivo ele for, ou menos direto em demasia ao ponto de ser rústico, esse contato melhor. Então as pessoas têm uma expectativa muito grande de serem bem recebidas quando vão numa convenção nacional de vendas. E eu vejo que às vezes por conta de tudo que antecipou aquele momento, que são desgastes, né, a montagem, uma série de coisas que costumeiramente acontecem na hora do, vamos dizer assim, do grande finale, né, na hora de você receber as pessoas, de você estar motivado, de você estar entusiasmado, de você receber bem, muitas vezes você já está cansado. E por conta desse cansaço, a postura que você acaba tendo é uma postura ou, em alguns casos, negligente com os detalhes, em outros casos, indiferente para com as pessoas e, no pior dos casos, com agressividade, porque você está de saco cheio, literalmente isso. Então tome um pouco de cuidado com essa questão para que o contato seja de fato muito bom, porque é importante a gente lembrar que existem pessoas dentro das equipes que a gente tem na área comercial que às vezes se deslocam grandes distâncias, saindo, sei lá, do norte do Brasil para vir participar de uma convenção no Sudeste ou no Sul, que investem seu tempo, mesmo que você esteja bancando essa viagem, o aéreo, mas elas investem o seu tempo, elas deixam de vender, elas ficam longe da sua família, e aí chegam lá, de repente a receptividade não é tão condizente com aquela expectativa delas, então o contato é muito importante. Outro C, né, CCT, o segundo C seria conteúdo. A qualidade do conteúdo que você vai apresentar para as pessoas. É importante que nós não venhamos a apresentar mais do mesmo. É importante que nós tenhamos cuidado com a qualidade desse conteúdo, com a inovação desse conteúdo, com a forma com que esse conteúdo vai ser transmitido para as pessoas. Sempre com muita energia, com muita vontade, com muita disposição e na medida certa, na dose certa. Eu acho que esse é o ponto crucial, a dose certa. Eu vejo erros grotescos quando a gente fala de quantidade de conteúdo a ser apresentado. Me deparo com profissionais que vêm fazer uma palestra para convenções de vendas, para representantes comerciais ou para vendedores, sei lá, com 80 templates para falar 30 minutos.
Então negócio que não cabe, que não faz sentido nenhum, ficam presos no que está escrito, ao invés de interagir com as pessoas, um volume muito grande de conteúdo que torna aquela abordagem um tanto quanto inconveniente, desagradável. Então tome muito cuidado para calibrar, para equacionar isso, né? Nem mais, nem menos, na dose certa. Então uma quantidade de conteúdo adequado, num ritmo sempre o mais dinâmico possível, o mais interativo possível, para que as pessoas de fato possam perceber que aquilo foi feito com devido carinho e cuidado. Se você puder rechear com algumas coisas inovadoras é muito bem-vindo. Se você puder ter alguma atividade criativa no meio do processo também é muito bem-vindo, mas tome cuidado com essa questão da criatividade também, para não perder a mão. Não dá para fazer dinâmica de grupo no meio de uma palestra, numa convenção. Isso é um maior tiro no pé que você pode dar, então tome muito cuidado com relação a isso. É muito fácil da gente perder uma equipe de representantes comerciais. Eles falam muito, eles são dinâmicos, eles são intensos, e quando você leva eles à euforia, automaticamente você voltar para um ponto de controle é relativamente complexo, leva muito tempo e você vai acabar extrapolando na questão do tempo e perdendo a mão com a equipe. Então é interessante ter alguma atividade? Sim, é interessante, mas ela precisa ser muito bem pensada para saber se ela vai funcionar. Da mesma forma, você fazer algumas atividades que envolvam interatividade por exemplo, usando a internet. Se certifique que o ambiente no qual você está fazendo a convenção vai ter uma qualidade de internet suficientemente adequada para suportar de repente 80, 100, 200 representantes conectando ao mesmo tempo e respondendo um questionário online, qualquer coisa nesse sentido, para não gerar frustração, porque a coisa mais complicada é a gente criar toda uma expectativa para a equipe e chegar na hora, não deu, a gente vai fazer outra hora, tal. Então isso frustra e faz com que as pessoas se sintam de repente, não deram o devido cuidado, não deram a devida atenção, deveriam ter conferido isso antes, se tinha ou não banda de internet adequada e assim sucessivamente. Então é importante você tomar cuidado com relação a isso. Então eu falei dos 2 Cs, agora vamos para o T, que é o ponto para mim crucial, que é o tempo. Por que o tempo é crucial? Porque na realidade a gente precisa estabelecer um controle rigoroso do tempo ao longo da convenção para que todas as pessoas convidadas para o evento e convidadas para falar ou para se manifestar ou para se posicionar, que elas tenham o seu direito de fala respeitado em cima do tempo que você estabeleceu para elas. Então se você falou que o cara tinha 30 minutos, o ideal é que você entregue para ele os 30 minutos para ele falar. E que ele fale nos 30 minutos e não fale em 60 minutos, avançando no tempo de quem viria na sequência e complicando completamente o ciclo e o projeto. Porque imagina o palestrante que de repente você convidou para fechar o evento, ele entrar com 1 hora, 2 horas de atraso em função de tudo que foi feito antes e a equipe já desgastada, cansada, incomodada, né? Uma falta de respeito com esse palestrante, uma falta de respeito com a sua equipe, porque não houve alguém com o devido cuidado e atenção no tempo, o tempo todo. Fundamental que você faça quando organiza a sua convenção e que convida os palestrantes, as pessoas da equipe mesmo que vão falar, né? Muitas vezes uma parte significativa da convenção é feita pela própria empresa, com os seus internos. Que você diga, olha, você tem 20 minutos, você tem 30 minutos, você treine para fazer isso dentro desse tempo e nós vamos sinalizar. E quando chegar no tempo nós vamos cortar. Por que isso, pessoal? Porque na realidade isso é fundamental, isso é respeito para com todo mundo. E seja rigoroso, faça uma análise, faça o que a gente chama de uma auditoria nesse material, né? Observe se realmente faz sentido 80 templates para 30 minutos. Por mais rápido que a pessoa seja, ela não vai conseguir. Então acho que você fazer esse tipo de curadoria é fundamental. Se você não tem domínio desse assunto, contrate alguém que tenha. Contrate um profissional que possa lhe dar suporte na sua convenção para que você tenha êxito, porque esse investimento na contratação desse profissional é muito barato quando correlacionado com todos os erros que podem ser gerados e a frustração que pode ser gerada na sua equipe, né? Desmantelando um investimento tão grande em função de equívocos com base em falta de experiência, em falta de vivência ou de repente por vaidade excessiva, né? Às vezes alguém sobe no palco, se sente acima da média e começa a entender que o seu conteúdo é muito mais relevante do que o conteúdo dos demais que foram convidados, que também é um erro, né? Se você convidou os demais é porque o conteúdo também faz muito sentido e é muito importante para todo mundo, senão você não teria convidado. Então acho que isso é muito importante, você estabelecer esses critérios
você fazer reunião, você ser organizado na hora de montar a sua convenção, ter inúmeras reuniões para que todos saibam qual é o seu papel, qual é a sua importância, qual é a sua relevância, e ter ali alguns guardiões do tempo, né, que são aquelas pessoas que vão estar garantindo que a sua convenção de fato tenha o sucesso que ela merece, e condizente com o investimento que você está fazendo. Em resumo, foram algumas dicas aqui para que você possa acelerar o seu processo em suas convenções. Eu desejo que as convenções que você venha a fazer tenham pleno e absoluto sucesso e êxito, mas observe esses detalhes, porque eu tenho certeza que eles podem lhe ajudar. Forte abraço, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição.